Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que eu li no mês de junho. Vocês vão ver que dessa vez eu li menos do que eu costumo, porque, como vocês sabem, eu falei no último Leituras do Mês que eu viajaria em junho, que eu iria para Nova York, e fui. Quem me acompanhou no Instagram, Snapchat, viu que eu fui postando coisas enquanto eu tava lá. Então, por conta disso, não li muito, e depois que eu voltei também, não que eu tivesse tido uma ressaca literária, mas eu demorei a pegar no ritmo, né? O ritmo de leitura, e a coisa não fluiu tão bem. Acho que eu demorei a pegar no ritmo de tudo, para falar a verdade, trabalho e tudo mais. E a outra razão que me fez ler pouco, olha eu me justificando demais, mas uma outra razão que me fez ler pouco é que eu li uma obra que estava assim, travando tudo, né? E eu vou começar por ela, que é O Idiota, do Dostoiévski. Travando por quê? Porque é grande, né? O tamanho, a dimensão dele, né? É grande. São quase 700 páginas e a narrativa de Dostoiévski não é lá, assim, uma coisa muito fluida. Só que eu não vou falar muito dele aqui porque eu já fiz um vídeo sobre essa obra e vocês já viram, eu espero, né? Vou deixar o card aqui. E lá vocês têm minha opinião, falei bastante dele, lá vocês têm minha opinião sobre a obra. Eu, no todo, assim, eu gostei, mas aqui lendo essa obra ficou claro pra mim porque que a narrativa de Dostoiévski me incomoda um pouco, né? Eu expliquei bem, e em outros vídeos já tinha falado que ele não narra muito bem, né? Só que eu não sabia explicitar muito bem qual era a questão. Lendo aqui, esta obra, ficou claro pra mim. Fazia tempo que eu não lia uma obra grande dele. E aí ficou claro, tá? Mas eu gostei, eu acho que o personagem do príncipe aqui, o idiota, é um personagem histórico, assim, memorável para a literatura, né? E essa é a grande vantagem de Dostoiévski, né? Ele traça uns perfis, assim, muito bacanas. Mas vejam um vídeo. Uma outra obra que eu li e gostei bastante foi essa aqui, do John Steinbeck, Ratos e Homens. Este é o mesmo autor de As Vinhas da Ira, né? A obra mais famosa dele. Mas aqui ele também narra a situação, a condição de trabalhadores bem pobres do sul dos Estados Unidos no período de recessão, né? Na década de 30 mais ou menos. E aqui é a história de dois sujeitos, trabalhadores, assim, peão de obra, né? Seria o que a gente chama de peão de obra aqui. Um é muito pequeno, esperto, o outro é muito grande e bobalhão, assim, parece que tem até uma idiotia mesmo, né? Eu li O Idiota, eu li isso aqui pra vocês verem, né? As coincidências da vida. E é engraçado que eles parecem personagens, assim, de filme, desenho animado, sabe? Tipo Gordo e Magro, alguma coisa assim. E eles trabalham em dupla, né? O que é pequeno tá sempre defendendo o outro grande, porque o outro grande, ele, eu acho que tem uma mentalidade de criança, assim, as coisas que fala, e precisa ser protegido. Mas ele tem uma força descomunal. Essa força descomunal o coloca em encrenca. Ele parece que não pensa sozinho, o outro fica teleguiando ele, né? E aí ele se mete em confusão numa fazenda lá e tem todo um desenvolvimento aí da história. Mas o que é interessante aqui, além dessa situação que o autor nos pinta, né, nos mostra como é a situação de pobreza, eles são quase retirantes, sabe? Procura trabalho de peão na fazenda, ganha um pouquinho, depois vai para outra, e em troca de comida, moradia e tal, ganha pouquinho e tem sonhos, né? Eles se alimentam de sonhos, não são só os dois, os outros personagens daqui também. Eles sonham com a vida melhor, eles sonham com o seu pedacinho de terra, mesmo alguns acreditando que isso é impossível, né, dadas as condições deles, mas é isso que os alimenta e os mantém vivos. É a cenoura, né? Aquela cenoura assim do inatingível, mas que direciona, que mantém em ação. É uma história assim muito tocante, é bem engraçado por um lado, porque eles falam de um modo muito caipira, e a fala caipira com a idiotia do outro também dá um pouco de comicidade à obra, mas é uma situação dramática. Tem um fim assim muito triste, um desfecho assim muito triste. Recomendo fortemente, é um livro para você ler num dia, assim, numa sentadinha, né? Ele flui. Outro livro que eu reli, acho que pela
terceira ou quarta vez que eu já li 3 vezes com certeza. Madame Bovary. Eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre esse livro, sobre essa obra, mas eu não vou fazer porque eu acho que ela já foi muito comentada no YouTube, por aí. Enfim, a obra é muito clássica, né? Muito se fala de Madame Bovary, não sei se eu teria alguma coisa a acrescentar. Mas a história todo mundo conhece, né? A Emma, ela trai o marido, né? Numa sociedade, numa época em que isso não era muito comum. Ela, leitora voraz de romances, né? Acabou tendo uma visão bem idealista da vida, só que a realidade mostrou uma outra coisa para ela, outra faceta. Não era bem como nos romances. E ela traiu. Mais de uma vez, com mais de uma pessoa, enfim. Todo mundo já conhece bem a história. Mas por que que eu fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre esse livro? Porque eu acho que a Emma Bovary é uma das personagens mais bem acabadas da literatura, mais completa. Ela não é complexa, mas ela é completa. E eu gosto muito dessa história. Como ele está naquelas 2 relações da revista Brava e da revista Bula, de 100 livros da literatura mundial, eu vou fazer atualização, vou fazer um vídeo de atualização, né, do projeto, e aí eu comento mais ele e explico melhor por que eu acho que ela é bem completa. Inclusive, eu mostrei no Instagram, se você não me segue lá, siga o Que Vi do Mundo, uma foto com os livros que eu estava lendo. O Idiota, Madame Bovary, Um Copo de Cólera, Esa Leidai, enquanto agonizo, do Faulkner, e a Garcia. Eu perguntei sobre qual eu faria vídeo, né? Queria que eu fizesse vídeo. Aí a maioria falou Idiota. E eu já ia fazer mesmo um vídeo sobre Idiota e fiz, né? Porque pediram também. E alguns falaram do Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Só que eu não vou fazer um vídeo sobre este, porque ele está na relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira. Aí quando eu fizer o vídeo de atualização, eu comento mais. Mas aqui, agora eu vou fazer um breve comentário. Aqui é a história de um casal, que numa noite de sexo, assim, voraz e tal. Começa assim, né, com essa relação deles. Depois, no dia seguinte, na manhã seguinte, parece outro casal, né? A coisa não deu muito certo ali no plano racional da conversa, do diálogo, né? Em termos de pele, de contato, ok. Mas para conversar, a coisa ficou complicada, partiu para agressão e esse livro, assim, é uma verborragia, assim. Para vocês terem ideia, cada capítulo, os primeiros capítulos são muito curtos e cada capítulo não tem, assim, um ponto final. É uma fala direta, é em primeira pessoa, narrada por ele, a história é narrada por ele. E aí não tem ponto final, começa no parágrafo e termina no capítulo, certo? Ok, só que aí os primeiros capítulos têm 3, 4 páginas. Quando chega na parte da briga, que eles se desentendem, são 50 páginas, né? Ou seja, o livro quase inteiro, sem ponto final. É um pensamento, mas não é fluxo de consciência, hein? Isso não é fluxo de consciência, porque aqui parece uma desordem, mas está organizadinho demais para ser fluxo de consciência. Quem viu lá meu vídeo sobre fluxo de consciência, o monólogo interior, vai perceber a diferença. E é uma coisa assim bem visceral. Vou falar mais dele no vídeo de atualização, tá bom? Aproveitando que eu estou falando de literatura brasileira, que está na relação também de 100 livros essenciais, então esses vão entrar na atualização, eu li Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E que peça de teatro, hein? Não imaginava que era isso. Gostei muito. Essa peça tem uma estrutura assim, muito diferente. Vou falar melhor no vídeo de atualização, mas agora eu vou fazer um breve comentário. Tem umas 3 histórias paralelas que não são lineares e que a gente é apresentado a ela assim, por meio de flashbacks, memória, alucinação, vida real, trechos curtos e de maneira alinear, ou seja, não há cronologia, não há um tempo que flui aqui. E até a metade do livro, mais ou menos, boa parte das personagens de algumas situações não são identificadas, né? Então você fica com dificuldade para entender o que está acontecendo, quando a história continua outra, de quem está falando, até você entender as 3 histórias paralelas. Você já leu a metade da obra. Aí você volta pro começo, que é pra começar a entender. Mas é muito bom. Vou falar melhor dela depois, tá?
Outro livro da relação, Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Acho que é o único poeta vivo que eu li nos últimos tempos, né? E esse livro foi escrito em 1975, quando ele estava em exílio na Argentina, durante a nossa ditadura militar. E ele pensava que ia morrer. Aqui é um poema só. Tudo bem que o livro é pequeno, mas é um poema só. E é muito interessante porque parece crônica, parece poema narrativo e também tem lirismo. Eu gostei bastante, depois eu comento mais. E aí a Garcia, como eu disse, estava lá na filinha, lá na pilhinha dos livros que eu estava lendo. É um enredo assim meio mais ou menos, sabe? Então é a história de um rapaz que é apaixonado por uma moça e a mãe dele não aprova a relação porque ela é de origem mais humilde. E a mãe dele quer que ele vá para a guerra, lutar na Guerra do Paraguai para separá-lo da moça. E ele é apaixonado por ela. Só que a moça, ela é muito altiva. Ela percebe a diferença social entre eles e ela rejeita o amor dele. Aí ela se casa com outro senhor, que já tem uma filha grande, que adora ela. E a filha desse senhor é a Garcia. E depois, esse senhor era amigo dele, do rapaz que eu esqueci o nome, esqueci o nome. Enfim, o rapaz principal, e depois que ele volta da guerra, ele descobre lá que ele descobriu ainda durante a guerra que a amada e o outro estavam casados e ele frequenta a casa, enfim, e aí tem a Garcia que se interessa, enfim, esses rolos assim. Mas parecem duas histórias diferentes, parece que tem enredo para duas histórias, para dois livros, e não sei, não me agradou muito não. Aqui a gente já percebe um pouco de estilo do Machado de Assis. Não do narrador, não tem estilo de narrador aqui, o estilo de Machado de Assis para narrar como a gente conhece. Mas tem estilo de domínio de escrita, já tem alguma coisa assim, que é legal, né? Mas o enredo eu achei mais ou menos. O Pai Goriot, Le Père Goriot, em francês, que eu reli também, uma releitura, fiz vídeo a respeito, espero que vocês tenham visto. E é a minha obra preferida de Balzac. Porque aqui é uma história que lembra muito a história do Shakespeare, Rei Lear, que é de um pai que fez tudo pelas filhas e tal, e elas ficam lá endinheiradas em alta sociedade. Ele vai morar lá no muquifinho, numa pensão, e elas não dão importância pra ele. Ele usou a fortuna pra pagar, né, em dote, pra elas terem uma vida boa, e depois ele é desprezado. E nessa pensão mora o Rastignac, um jovem ambicioso, que gosta muito dele e acaba se envolvendo com uma das filhas. E o Rastignac transita entre os dois mundos, né? Ele gosta muito do Goriot, só que ele também gosta muito da vida boa. Ele é um arrivista, né? Um alpinista social. Ele quer muito galgar lá a ascensão. Ele quer muito uma ascensão social. E ele fica dividido entre esses dois mundos e é um personagem muito curioso, assim, né? Numa visão maniqueísta, a gente classificaria ele como bonzinho ou malzinho. Não precisa ser maniqueísta, ele é as duas coisas. Não que seja mal ser ambicioso, querer uma posição melhor. Mas em literatura, normalmente essas coisas são muito bem pontuadas, principalmente em literatura dessa época. E aqui a gente tem um personagem que é um pouco ambíguo nessa questão. Gostei muito desta obra, tá? Vejam o vídeo. E é isso, eu só li 8 livros, né? Como eu falei, não li muito. Agora eu vou falar o que eu publiquei no blog que pode interessar vocês. Vocês viram que eu fui para Nova York, vocês viram, espero, também o vídeo sobre o tour literário em Nova York, né? Eu quis gravar alguma coisa lá, mas eu também não sou boa para fazer vlog e tal, fiquei imaginando o que poderia interessar vocês. Fiz lá o vlog sobre Nova York com interesse literário. Então, se você não viu, veja. E eu publiquei no blog muitas coisas sobre Nova York, né? Então, se você gosta de artes plásticas, eu detalhei o que há de interessante nos principais museus, assim. Qual obra é importante, porque, assim, mais ou menos porque, né? Eu não sou especialista, eu gosto muito de arte, mas eu não sou especialista. Então, lá eu comento alguma coisa e mostro o que há de importante de cada museu. Eu estou falando de quê? Dos principais, do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Metropolitan, que é fantástico, e o Guggenheim. E também fiz sobre o museu, um post para cada museu, Museu de História Natural, que onde foi gravado aquele filme, Uma Noite no Museu.
Esse Museu de História Natural é o melhor que eu já vi. Eu já fui no Museu de História Natural na França, em Paris, em Londres e em Viena. De Viena, pra mim, até então era o melhor. Só que eu fui nesse de Nova York e bati. Eu fui 2 vezes, não vi tudo. E ele é meio antropológico também. Vejam lá o post, tá lá no blog. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. As imagens incríveis. E também dou dicas de viagem barata para Nova York, como comer barato, as atrações gratuitas ou quase gratuitas, enfim, dicas para gastar pouco nesta viagem, né, com o câmbio tão desfavorável. Viajar barato é sempre bom, mesmo quando o câmbio não é desfavorável, não está desfavorável como agora, né? Viajar barato para viajar mais, certo? E aí eu nunca sei o que interessa a vocês sobre o que eu vejo nas viagens, então eu fico sem saber que tipo de vídeo fazer, assim, ficar mostrando os lugares, eu acho que é melhor em post, não sei se as pessoas gostam de ver, né, e por isso que eu fiz o literário apenas, né, como vocês puderam verificar. Então eu acho que o que interessa no blog para vocês, talvez possa interessar, são os posts sobre Nova York mesmo, porque publiquei bastante coisa, né, durante esse mês, e o resto é sobre literatura, coisa que vocês já me acompanham aqui, não fiz nada muito diferente não. Então me sigam nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, no Snapchat, Instagram e Facebook. No Facebook, se vocês curtirem a página, vocês vão receber tudo que eu publico no blog, sobre coisas culturais de São Paulo, as viagens, os lugares que eu passo por onde viajo, e coisas sobre leitura também, coisas que eu associo filme, poesia, arte, a sistemática, aquelas coisas todas, tá? Então curtam a página que vocês vão receber tudo. Então se você gostou desse vídeo, por favor, avalie, dê um curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e muito obrigada por assistir. Beijos, tchau, tchau.